paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, fidelíssimos filhos do Deus Altíssimo, do Deus fiel, do Deus maravilhoso, do Deus incrível. Que bom que você veio hoje, aleluia! É um prazer receber vocês aqui no nosso prédio, na Manaim. Que vocês sejam muito bem-vindos, vocês que estão online também, né? E vamos fazer desse culto um culto incrível para o Senhor Jesus. Um culto onde a gente realmente possa estar atento à atmosfera, ao ambiente, à presença dEle. Aleluia! E eu queria convidar você para fechar os seus olhos, para colocar, se você pode, a mão no seu coração, e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer, porque nós temos essa oportunidade de estar hoje, nesse domingo, exatamente às 18h10, aqui, reunidos. E sabe de uma coisa? Esse povo é a igreja do Senhor. Quando alguém diz, eu sou a igreja, mas vive sozinho, isolado, é estranho, porque a igreja é plural, a igreja é coletivo, a igreja é um corpo, a igreja é o povo reunido. Isso é ser igreja. Por isso nós somos acolhidos, nós somos amados, nós somos supridos por sermos igreja. Aleluia, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E eu queria orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Ó Deus, te agradecemos porque somos aqui constituídos uma família, a família de Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado por essa chance, por essa oportunidade. Quantos, ó Pai, gostariam de estar aqui nesse momento, mas por tantas dificuldades, tantos problemas e distância e enfermidade, Senhor, não podem estar. Mas nós podemos, e essa é a nossa gratidão, de termos essa liberdade de expressarmos, ó Deus, de adorarmos ao Senhor, de nos rendermos aos teus pés, de fazermos reverência ao teu nome, nome que está acima de todo nome. Então você que já chegou aqui, levante suas mãos e seja grato ao Senhor. Se o Senhor tem te dado vida, se o Senhor tem te dado saúde, oh, você já tem tudo, meu querido, você já tem tudo que você precisa. Então levante suas mãos e agradeça, levante as suas mãos e louve ao Senhor. Chame a presença de Deus para você nessa noite, chame a vida de Deus, chame a unção, chame a glória que despedaça todo jugo, a glória que despedaça todas as cadeias, todas as prisões, e coloca você em liberdade. Você é livre, você é livre, somos livres, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado, Jesus, por esse início de semana. Oh, te chamamos, vem Deus, e nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, aleluia, e oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você concorda comigo e crê, diga amém, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia.
Senhor. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Só quero a ti, só quero a ti. Só quero a ti, porque tu deste tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero para poder viver, Senhor. Tu és o alfa, tu és o ômega, o princípio e o fim, o Deus eterno, aquele que vive e que reina para tudo sempre. Nós te adoramos, nós nos curvamos aos teus pés, pois sabemos que tu és o único capaz de transformar o mundo, transformar o corações, transformar as vidas, transformar o coração do ser humano, transformar a nossa família, a nossa casa. Levanta as tuas mãos, igreja, levante as tuas mãos e glorifica o nome santo daquele que vive, aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será Deus. nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só Nada além, só queremos a tua presença. É hora, querido, de você quebrar o teu vaso e se derramar aos pés do Senhor. Feche os teus olhos e se derrame aos pés dele. Se derrame aos pés dele. Mais um mês de vitória, mais um mês fortalecidos na presença do Senhor. Mais um mês que Ele tem nos colocado de pé, firmes em sua presença. Rocha viva, socorro bem presente na hora da angústia. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. A nossa casa está alicerçada sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem as notícias, vem o dia mau, mas a nossa casa está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só a Ele devemos adorar. Adore, 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 adore. nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada nessa noite, Abba. Paizinho amado, Paizinho querido. Oh,
vem encher este ambiente. Vem encher a minha vida. Faz essa oração nessa hora. Espírito Santo, vem me encher. Eu quero mais. Eu não estou satisfeito só com isso. Eu quero mais. Isso é legítimo. Você pode pedir, porque Deus tem. E Ele tem em abundância para você. Ele tem em abundância para você. Vida em abundância. Vida no seu espírito. Vida para sua alma. E vida para o seu corpo. Oh, e Ele está enchendo este ambiente de vida. Você pode dar um amém aí, irmão. Você pode dar um glória a Deus. Porque essa vida é a vida de Deus dentro de você. Fazendo a diferença. Aleluia. Eu quero agora, querido, que você dê uma olhadinha para trás. Dê uma olhadinha para trás aí. Olha como é que está bonito o jardim do Senhor nessa noite. Como está linda a casa de Deus. Sabe quem faz isso, querido? O Espírito Santo de Deus. É porque é o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite. Quantos querem ser cheios da glória de Deus nessa noite? Então vamos cantar juntos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. O quê? Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva, vem fazer, aviva-nos, o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Seja hoje,
o céu descer, a terra clamar, a terra clamar, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar, oh, a terra chama, 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 mais uma vez. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Abre os teus olhos, abre os teus olhos, abre os olhos dessa comunidade, abre os olhos dessa Que igreja, seja abre hoje, os olhos. que seja hoje, que seja agora. O Senhor vai abrir os teus olhos para você ver a sua glória. Levante suas mãos, declare isso mais uma vez. Aleluia. Que seja hoje, Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amados, os irmãos me ouvem aí no fundo? Me ouvem? Amém. Essa música é um clamor, essa música é uma oração. E nós estamos num momento que devemos tanto orar pelo nosso país, orar tanto pela nossa nação, para que Deus possa resgatar o nosso país, resgatar a nossa nação. Temos esse quadro de saúde tão complicado e junto a isso um quadro econômico muito difícil também. Então eu vim aqui essa noite também com esse propósito de nós termos um tempo de oração, de nós nos unirmos agora, de nós levantarmos as nossas vozes em favor do Brasil. O Brasil está precisando da nossa oração. O Brasil, a cidade de Santos, o mundo. Mas como brasileiros nós precisamos clamar agora pela nossa nação. Eu quero te convidar a fazer isso. Se você quiser levantar sua mão, talvez você queira ajoelhar-se, fique à vontade agora, mas nós vamos clamar. Nós vamos clamar pelo Brasil, nós vamos clamar para que essa pandemia cesse. Nós vamos clamar para que a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor possa se manifestar de forma poderosa. Comece a clamar agora aí no seu lugar. Vamos fazer um clamor bem forte, amados. Vamos nos levantar em oração, em intercessão.
A terra, como nós cantamos, a terra está clamando. Ela está clamando pela oração do povo de Deus. Ela está clamando pela oração dos eleitos. Ela está clamando pela oração dos filhos e das filhas de Deus. Vamos clamar, vamos clamar. Passe um tempo clamando agora, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos essa noite, a tua igreja reunida, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, ela clama, Pai, por salvação, ela clama por cura, ela clama por libertação. Pai, nós clamamos pelo Brasil, Pai, nós clamamos, Senhor, para que haja uma intervenção por parte do Senhor, para que, Pai, esses números de infectados diminuam. Senhor, nós clamamos para que a tua bondade possa se manifestar de forma abundante sobre a nossa nação. Pai, nós clamamos pela saúde, nós clamamos por aqueles que estão hospitalizados, internados, nós clamamos por aqueles que estão, Pai, nos leitos de UTI, nos hospitais, mas nós clamamos por aqueles que não têm uma vaga no hospital, aqueles que estão nas enfermarias, nas ruas, estão desesperados por encontrar, Senhor, uma vaga, uma internação. Nós clamamos também por eles. Pai, tem misericórdia, preserva a vida deles, Abba, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, Pai, poupa, Senhor, os que estão à beira da morte, resgata, Senhor. Pai, nós clamamos pela economia da nossa nação. Pai, muitos não têm o trabalho, muitos não terão a renda nesses próximos dias. Pai, nesses dias que virão um novo lockdown, eles não poderão trabalhar, não poderão trazer o sustento para suas casas. Prover, supre, Senhor. Pai, Tu és aquele que cuida do órfão, Tu és aquele que cuida da viúva. Pai, Tu és aquele que ouve o clamor do trabalhador, Tu és aquele que ouve o clamor do salário retido, Senhor. Salva a nossa nação. Menos, Senhor, disputas políticas, menos corrupção, menos desmando, menos, Pai, batalhas, menos brigas, ó Pai, e mais justiça. Traz justiça. Nós clamamos por justiça sobre essa nação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está precisando de oração, ore por essa pessoa agora. Clame em favor dela. Se você conhece alguém doente, alguém com Covid ou com outra enfermidade, ore por ela agora em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, ô Deus. Aleluia. Amados, eu tenho um pedido especial de oração e gostaria, ainda orando, eu gostaria de pedir aos irmãos que não apenas orasse hoje, mas que estivesse comprometido conosco em oração. Um querido pastor, amigo meu, assim, irmão, que é o pastor Marcelo Acama. Ele contraiu o Covid, ele está hospitalizado, está numa UTI, no hospital em Santo André, e hoje eu conversei com o filho dele, houve uma melhora no dia de hoje, mas o quadro dele é grave, como de qualquer pessoa que está hospitalizada numa UTI com Covid, e eu falei que hoje nós levantaríamos um clamor por ele, amém? Os irmãos aqui, quem é da igreja conhece o pastor Marcelo, é um parceiro, é um amigo,
é alguém da nossa casa, da nossa família, e nós precisamos orar por ele agora, para que haja um milagre do Senhor. Levante sua mão, clame agora pela vida do pastor Marcelo, para que ele tenha vida, o pulmão dele seja desinfectado, os rins dele também, ele está precisando de oração pelos rins, pela pressão arterial e pelos pulmões. Senhor, primeiro eu te agradeço pela melhora que houve no quadro do pastor Marcelo Acama no dia de hoje. Obrigado pelas notícias boas que chegaram hoje. E nós agora como igreja, Pai, são dezenas de pessoas orando, algumas centenas que estão aqui esta noite orando pelo teu servo, Pai. Pai, pelo teu ungido, pelo anjo do Senhor, Pai. Nós clamamos pela sua cura, nós clamamos para que haja um milagre, nós clamamos para que ele seja restabelecido em nome de Jesus, Pai. Nós vamos contra esse vírus nos pulmões, Pai, no corpo dele, e oramos para que esse vírus retroceda, recue em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela sua pressão, nós oramos pelo equilíbrio, Pai, do seu sistema renal. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor o resgatará, e Pai, um dia, logo em breve, ele estará aqui contando os feitos do Senhor. Nós cremos nisso e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Espero que você já tenha ministrado o Senhor nessa noite de uma forma especial, e eu espero que você tenha recebido do Senhor aqui essa noite. Quantos já ministraram ao Senhor, já receberam do Senhor, né? Que tempo precioso, que louvor abençoado, da vida de Deus sendo liberada. Pena que nós temos um tempo tão limitado hoje, e principalmente para mim é um grande desafio pregar uma mensagem em tão pouco tempo, mas eu vou tentar. Conto principalmente com a ajuda do Espírito Santo e com a sua compreensão também, porque o maior desafio de um pregador não é pregar uma mensagem longa, é pregar uma mensagem curta. Eu tive um professor no seminário que ele dizia assim: se você me convidar para pregar 1 hora na sua igreja, me convide uma semana antes, mas se você me convidar para pregar 30 minutos, me convide 1 mês antes, porque é muito mais difícil você ministrar uma mensagem num curto espaço de tempo. Põe a mão no seu coração, brevemente diga: Espírito Santo, eu vim aqui para ouvir a tua palavra, para me alimentar da tua palavra nessa noite, e eu creio que uma palavra profética será liberada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou vendo um negócio aqui que fica um pouco complicado, mas vou tentar não me concentrar. Eu tenho um problema com simetria, viu, irmãos? E aí essa fileira aqui, ela está fazendo assim, ó. Tá um carro virando assim à esquerda. E aí a gente olha e já fica um pouco estranhando, mas tudo bem. Irmãos, eu estou chamando a mensagem de hoje: eu, Jesus e a estrada da vida. E essa mensagem o Senhor colocou no meu coração na sexta-feira. Eu estava aqui pela manhã, na hora do almoço, na verdade, em oração, em consagração, e quando eu orava eu não sabia o que pregar. Hoje ainda não tinha uma mensagem do Senhor, não tinha uma direção do Senhor, e o Senhor me trouxe esse texto que eu vou ler agora com você. Eu quero ler Lucas capítulo 24. Como eu disse, eu vou ter que ser muito breve, porque nós temos a ceia, mas nós vamos acabar antes das 8, fique tranquilo quanto a isso. Lucas 24, 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios.
iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Para quem não conhece esse texto, eu preciso rapidamente lembrá-lo ou falar para você. Esse texto acontece numa estrada para uma vila chamada Emaús. 2 discípulos de Jesus, eles saíram de Jerusalém e eles estão indo em direção a Emaús. De Jerusalém a Emaús era uma caminhada de 11 quilômetros, uma caminhada um pouco distante, a pé. E eles estão indo para Emaús, e se você prestou atenção aqui no texto, você vai ver que eles estão com o coração entristecido, eles estão abatidos, porque eles esperavam que algo houvesse acontecido que aparentemente não aconteceu. Eles esperavam algo de Jesus que não aconteceu. Nessa altura da história, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia sido sepultado, e fazia poucos dias, 1 ou 2 dias, que Jesus havia sido ressuscitado. E quando eles estão no caminho nessa estrada, no caminho para Emaús, e eles estão conversando, e Lucas, ele narra essa conversa, depois nós vamos ler um pouco mais sobre essa conversa. Lucas narra essa conversa como 2 pessoas que estão cheias de tristeza, e estão cheias de porquês. Por que não aconteceu aquilo que nós esperávamos que acontecesse? Porque nós tínhamos uma expectativa, e essa expectativa foi frustrada. Porque nós tínhamos um sonho e ele não aconteceu, ou aparentemente não aconteceu. Porque nós planejamos um futuro e esse futuro não cumpriu. Então eles estavam cheios de porquê. E Jesus se aproxima deles, e Jesus resolve caminhar com eles nessa estrada. Por isso que eu digo, se é eu, Jesus e a estrada, ou os dois, Jesus e a estrada. Porém, como nós lemos, os olhos deles estão obscurecidos, e eles não conseguem enxergar Jesus. Há um diálogo, há uma conversa, há uma chegada até Emaús, Jesus junto, mas eles não conseguem perceber isso. E a partir daí, então, eu quero compartilhar algumas coisas com você, brevemente. A primeira delas, irmãos, é que nem sempre as notícias que nos chegam são aquelas que nós esperamos. Nenhum de nós espera pelo pior, nós sempre esperamos pelo melhor. Ainda que você seja alguém um tanto quanto comedido, e ainda que você seja alguém que não se empolgue tanto com as coisas, nós não vivemos esperando por tragédias, nós não vivemos esperando por desemprego, nós não vivemos esperando por doenças, nós não vivemos esperando por coisas ruins, nós sempre esperamos coisas boas. Nós esperamos que os nossos sonhos, eles possam se cumprir. Mas nem sempre na estrada da vida as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Talvez você está aqui esta noite, você chegou hoje aqui e você está atravessando uma situação difícil. E nesses dias não é difícil nós atravessarmos uma situação complicada. Pode ser que agora você esteja tomado de preocupação. Nem todos que estão aqui, mas alguns talvez estejam preocupados como serão agora os próximos dias, porque pode ser que você não vá conseguir trabalhar. Se você é um profissional liberal, se você trabalha na rua, se você tem um negócio, talvez você esteja aflito em relação a isso. Ou como eu disse aqui, alguém querido seu que está enfermo, está num estado um tanto quanto preocupante. Ou você pode estar atravessando outros momentos difíceis, uma perda, uma crise financeira, uma crise conjugal.
Mas eu quero que você compreenda que essas são oportunidades. Escute, esses momentos difíceis, esses momentos complicados, eles são oportunidades para que Deus possa manifestar a abundância dele. Não a abundância como bens materiais, não a abundância como ausência de problemas, mas abundância no sentido da possibilidade de nós vermos a mão de Deus em todos os eventos da nossa vida. Irmãos, talvez o nosso maior desafio como crentes, talvez o nosso maior desafio como homens e mulheres de Deus, é nós sermos capazes de ver que a mão de Deus está nos eventos mais difíceis, mais doloridos, nos eventos mais comuns da nossa vida. Você cresce em maturidade quando você consegue enxergar a mão de Deus nas perdas, e você diz, mas como assim? Você cresce quando você enxerga a mão de Deus nas dificuldades. Esses dois discípulos, eles estão numa estrada, e eu chamo essa estrada, o texto não diz isso, mas eu chamo essa estrada de estrada do desapontamento. Sabe por quê? Alguns dias antes de eles entrarem nessa estrada, eles estavam em Jerusalém, na cidade santa. E lá em Jerusalém, Jesus não havia sido crucificado ainda. Jesus entrou na cidade. Só que naquele dia ele entrou na cidade de uma forma gloriosa. Ele entrou montado sobre um jumentinho. E o jumento era o símbolo da realeza, era o símbolo da paz, da identificação com o Messias. As profecias diziam que o Messias entraria na cidade santa sob um jumento. E Jesus entrou naquele dia em Jerusalém, e esses dois homens estavam lá, e Jesus foi ovacionado. As multidões, a Bíblia diz que pegaram ramos de oliveira, as multidões pegaram seus mantos e colocaram no caminho diante de Jesus, e as multidões cantavam um cântico que dizia: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ali estava o Messias prometido, aquele que prometia para eles vida abundante. E aqueles discípulos e toda aquela multidão se encheram de satisfação, se encheram de alegria, porque eles esperavam um rei que viesse e que quebrasse a opressão do Império Romano, e que restaurasse Israel, a paz, a riqueza e a prosperidade, principalmente a liberdade, porque eles estavam sendo agora escravizados, eles agora estavam sob o domínio de Roma. E aquele foi um quadro espetacular, fantástico. Menos de uma semana depois, o mesmo Jesus, que subiu montado no jumento, e que foi ovacionado na cidade, esse mesmo Jesus foi colocado numa cruz. E antes que o sol se pusesse, esse homem, ele foi ferido e castigado. E antes, como disse, que o sol se pusesse, ele foi colocado numa cruz fora de Jerusalém. E ele morreu. E agora aqueles homens tinham na mente o rei que entrou em Jerusalém para nos redimir, mas esse rei está morto na cruz. O que eles têm agora é um corpo pendurado numa cruz frio. E isso fez com que eles se tornassem, ou se sentissem, melhor dizendo, abatidos, desanimados, surpresos, deprimidos. Essa estrada do desapontamento que eles estão seguindo, porque Jesus não apenas havia deixado de melhorar Israel, melhorar o futuro da nação, mas agora o sonho, a expectativa, a esperança havia acabado. E tantas vezes é o que acontece com a gente na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós esperamos que algumas coisas se tornem concretas,
Nós esperamos que algumas coisas se tornem reais. Você espera aquela promoção, você espera uma melhora na sua qualidade de vida, você espera uma saúde, você espera algo em relação à sua família, em relação aos seus filhos, mas não acontece. E você começa a questionar: cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê o Senhor? Essa é a nossa realidade humana, queridos. Quando nós enfrentamos um problema, porque nós somos do Senhor, porque nós participamos de uma igreja, a primeira coisa que nós falamos, e se não falamos, nós pensamos é: cadê o Senhor? Cadê Ele? Porque Ele deixou que isso acontecesse, porque Ele não guardou, porque Ele não protegeu, porque Ele não livrou. Só que nós esquecemos que esse Senhor, que aparentemente não atendeu a nossa expectativa, Ele está do nosso lado, só que nós não conseguimos vê-lo. Talvez os nossos olhos estejam impedidos de reconhecê-lo. Talvez os nossos olhos não consigam perceber que Ele está com a gente, e que de alguma forma Ele vai nessa estrada da vida nos conduzir e nos levar. Então, se você carrega uma expectativa que não foi atendida, eu tenho uma notícia para você. Eu não sei quando esse quadro vai mudar, eu não posso afirmar, mas a notícia que eu tenho para te dar é que Jesus está com você. Jesus está nessa estrada da vida contigo. Você crê nisso? Aleluia. Lucas 24:18. Olha só. Aqui é a continuação do texto. Lembra que Jesus chega para andar com eles, eles estão entristecidos. E Jesus então diz: por que vocês estão tristes? Jesus diz: por que vocês estão entristecidos? Então o verso 18 diz: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quer dizer, você não sabe do que aconteceu? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, aqui tem muita coisa que a gente precisa entender, e já já vamos falar, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora veja o 21, ora, nós esperávamos, eu tinha uma expectativa, eu tinha uma esperança, não é? A gente tem expectativas para 2021, sim ou não? Você tem uma expectativa de viajar, de visitar um parente que está longe e você agora não sabe quando. Você tem uma expectativa de fazer um curso, alguma coisa para melhorar a sua condição profissional, mas você não sabe quando. Você tem uma expectativa de ver sua família chegando a Jesus, e você não sabe quando isso vai acontecer. Eles também tinham expectativas. Eles esperavam, eles disseram: olha, nós esperávamos que fosse Ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, resumindo, a gente já não acredita mais. A gente já acha que isso não vai acontecer mais, porque já se passaram 3 dias que ele morreu na cruz, 3 dias que ele foi sepultado. É assim, queridos, que muitas vezes nós vamos vivendo. Só que Jesus está ressuscitado e eles não conseguem enxergar. Jesus está vivo, mas eles não conseguem ver. O versículo 22 diz assim: é verdade também que algumas mulheres, olha o 22, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive. 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ele ressuscitou. Algumas mulheres viram, mas os nossos olhos não conseguem perceber. Hoje o Senhor quer remover, irmãos, as escamas dos nossos olhos. Hoje o Senhor quer abrir a nossa visão.
para que no meio do caos, no meio da escuridão, no meio das dificuldades, a gente possa enxergar que alguém está na estrada da vida caminhando conosco, e está bem ao nosso lado, ainda que nós nos sintamos sozinhos, ainda que pensamos que acabou, ainda que pensamos que não há mais uma solução. Essa película, essa cegueira, ela precisa ser arrancada dos nossos olhos. As nossas perspectivas falhas precisam ser removidas. E eu quero então mostrar para você como isso pode acontecer, de 3 formas. A primeira forma, queridos, para que a gente possa retirar as perspectivas erradas e colocar as perspectivas certas. A primeira forma de a nossa visão ser aberta, é nós termos um ponto de vista espiritual e não apenas humano. Nós precisamos ter olhos espirituais. Nós precisamos enxergar além das circunstâncias. Nós precisamos enxergar além das notícias. Nós precisamos enxergar além daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos. Nós precisamos ver da ótica espiritual. É fácil a gente criticar os discípulos e dizer: puxa, será que eles não conseguiram enxergar Jesus? Eles conheciam Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Mas é difícil a gente enxergar Deus quando tudo está difícil, quando é muito complicado, quando a gente está submergindo, sabe? Quando a gente está que nem Pedro, afogando, quando a gente está lá mergulhado num pântano, é difícil enxergar Deus nessa situação. É difícil você dizer: puxa, que crise, que dificuldade, que apuro, que aperto, que provação, cadê Deus em tudo isso? Que nessas horas, irmãos, as circunstâncias elas vão assumindo o controle de tudo, e a gente só consegue ter uma visão horizontal. Eu só consigo enxergar horizontalmente, eu não consigo enxergar verticalmente, eu não consigo ter o olhar do céu, eu não consigo ter o olhar de Deus. Sabe, eu não sei se você já passou por experiências assim, em que você ora e parece que a sua oração ela está batendo no teto e voltando. Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Você fala: puxa, minha oração não está funcionando. É quando muita gente para de orar. Minha oração não está sendo respondida. Eu acho que Deus está distante da minha dificuldade. Eu acho que Deus está distante da minha luta. Eu acho que Deus está distante da minha dor. Sinceramente, irmão, se nós formos avaliar, nós vamos entender que essa resposta que nós damos, nós desanimamos, às vezes nós paramos de orar, às vezes nós paramos de congregar, às vezes nós começamos a deixar com que a nossa mente, ela possa extravasar, cheio de porquês, por que não acontece, por que não se realizou, por que não se manifestou. Para aqueles discípulos, a morte havia vencido Jesus. O versículo 20 eles dizem: olha, os principais sacerdotes, os chefes lá da religião, eles mataram Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eles viam como os principais sacerdotes matando Jesus, como sonho acabado, mas essa não era a visão de Deus, essa não era a visão de Jesus. Obviamente não era. Tudo que aconteceu teve um propósito. Sabe qual foi o propósito? Para que todas as profecias se cumprissem. Depois de algum tempo, toda a comunidade cristã entendeu que não foi Pilatos, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, não foram esses homens que mataram Jesus. Não foram esses homens que decidiram o que fazer com Jesus, não. Depois de um tempo, eles entenderam que a comunidade cristã entendeu que esses homens foram apenas instrumentos de Deus para que o propósito profético do Senhor pudesse se cumprir. Sabe a provação que você está passando, sabe a dificuldade, sabe a luta, sabe a adversidade? Eu estou aqui para declarar que isso é um instrumento de Deus para aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, na sua família, aquilo que Ele tem para fazer para você. Deus não é o autor do mal. Não, Deus não é o autor da enfermidade. Deus não é o autor do pecado. Mas nada acontece sem a supervisão de Deus.
Nada acontece, nada escapa das mãos de Deus. Tem coisas que escapam das nossas mãos, tem coisas que escapam dos nossos olhos, mas da mão do Senhor não. A sua mão é forte, a sua mão é grande, a sua mão é poderosa, e tudo está no controle das suas mãos. Ainda quando o ímpio, ele tenta se levantar contra o projeto de Deus, ainda quando pessoas más, elas se encarregam com más intenções de praticar o mal, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Então naquela estrada, Deus não poderia estar mais próximo do que estava. Naquela estrada Deus não poderia estar mais envolvido do que estava, mas eles estavam impedidos de vê-lo. E aí entra o segundo ponto. Em segundo lugar, nós precisamos nos apegar às expectativas de Deus. Primeiro, eu preciso olhar como Deus vê. Eu preciso não apenas ter uma visão natural, eu preciso ter uma visão espiritual. A visão natural é Jesus morreu e acabou. A visão espiritual é que tudo isso aconteceu para que um propósito maior possa se cumprir. Então alguém já disse, ao invés de eu perguntar o porquê, eu pergunto para quê. Em vez de dizer por que isso está acontecendo, eu pergunto para que isso está acontecendo. Qual o propósito de Deus com isso? O que Deus está para fazer em relação a isso? Porque olhando naturalmente, Jesus morreu e acabou, ele foi crucificado, e o sonho ficou esquecido, e o futuro agora desabou. Mas para Deus não, para Deus é o cumprimento da profecia, para que de fato um dia Jesus reine sobre o mundo, e Jesus reine sobre toda a criatura, Jesus reine sobre todas as nações. Esse dia vai chegar. Mas em segundo lugar, nós precisamos nos apegar às expectativas de Deus. Qual a expectativa que você tem se agarrado? Escute, qual expectativa você tem se agarrado? Qual futuro você tem determinado para você? Qual é a sua percepção? Quais são os seus planos? Nós não podemos deixar que as circunstâncias, elas nos envolvam. E elas, de alguma forma, queridos, tentem contar para nós que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Aqueles 2 discípulos, eles estão caminhando lá na estrada, e é lógico que eles se sentiram esquecidos por Deus, abandonados por Deus. Por isso eles lamentaram para Jesus, sem saber que era. Por isso eles disseram, olha, nós não temos mais nada a fazer, nós vamos agora tocar a nossa vida. Porque se eles estivessem crendo que Jesus havia ressuscitado, eles não estavam em Emaús, eles estavam em Jerusalém. A ida para Emaús mostrou o que estava no coração dele. O caminho que você está seguindo mostra o que está no seu coração. Para onde você está indo, mostra o que está no seu coração. Você está hoje aqui, glória a Deus. O seu coração é um coração que está afirmando as suas expectativas no Senhor, em Deus. Sabe, irmãos, o povo hebreu, isso é uma coisa que nós precisamos entender para ter um panorama bíblico. O povo judeu, eles esperavam que Jesus fosse um libertário, que Jesus fosse um revolucionário. Eles esperavam que talvez houvesse uma guerra armada. Eles esperavam que Jesus entrasse num cavalo branco e detonasse, destruísse com o Império Romano. Era essa expectativa que eles tinham. Eles esperavam um Messias semelhante a Davi, porque ele era filho de Davi. Então eles imaginavam o Messias, ele será como Davi. Mas os planos do Senhor eram outros, eram planos maiores. E era necessário que aquele plano, para se cumprir, ele fosse à cruz, ele sofresse, ele fosse humilhado, porque Deus tinha em mente uma nova aliança, Deus tinha em mente algo maior. Sabe, hoje nós só conseguimos ver isso, pandemia, desemprego, dificuldades, mas há um plano maior, eu creio, há um plano maior. Esse plano está na esfera espiritual, e esse plano vai ser revelado para os filhos, esse plano vai ser revelado para as filhas de Deus, quando os nossos olhos forem abertos. Então às vezes você tem que, sabe, se desapegar dos seus planos. Porque às vezes os seus planos são muito pequenos,
E você tem que se apegar aos planos de Deus. Você às vezes tem que abrir mão das suas expectativas. E você tem que entregá-las nas mãos de Deus. E abrir as suas mãos para receber as expectativas de Deus para a sua vida. Era isso que aqueles discípulos esperavam. E era isso que Jesus estava para dar a eles. O texto diz que Jesus foi ao lado deles e em um determinado momento, Jesus começou então a discorrer as escrituras com eles. Jesus então começou a abrir a palavra de Deus para eles, e Jesus começou de Gênesis, passando por toda a Torá, por todo o Pentateuco. Jesus passou pelos Salmos, Jesus chegou então nos profetas, e Jesus então foi mostrando como era necessário que o Messias morresse. Como era necessário que o Messias morresse, para que ele derrotasse o mal. E aquilo começou a intrigar aqueles homens. Quando eles chegaram em Emaús, aquele viajante deveria continuar seu caminho, mas eles constrangeram a Jesus, escute só, a tal ponto que eles disseram: não, nós precisamos que você entre conosco. E eles entraram em casa, e quem entrou com eles? Jesus. Mas os seus olhos ainda estão o quê? Fechados. Mas em terceiro e último lugar, eu vou mostrar para você como os olhos daqueles homens foram abertos. E como os nossos olhos vão ser abertos nessa noite, é o desejo do Espírito Santo. Terceiro, reconheça a ressurreição de Jesus Cristo e estabeleça a sua vida nela. Reconheça, o nosso Senhor ressuscitou. Aquele que nós servimos está vivo. Nós temos um Redentor, nós temos uma esperança. Nós não vivemos sem esperança. Nós temos a visão de um futuro, nós temos um porvir. Nós esperamos por coisas maiores. Capítulo 24, verso 30, então diz que entrando Jesus com eles sentaram à mesa, e eles tomaram o pão, como nós vamos tomar daqui a pouquinho já, daqui a alguns minutinhos. Eles tomaram o pão, e abençoou, tomando ele o pão, Jesus abençoou, e partiu, e lhes deu. 31, então, aleluia, se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando eles partiram o pão, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Não sei, talvez eles viram Jesus partindo o pão e viram os furos, os cravos, e eles falaram: uau, são os cravos, é ele. Talvez a forma como Jesus partiu o pão, semelhante a alguns dias antes, na noite da Páscoa, os lembrou. A Bíblia não diz como isso aconteceu, mas a Bíblia diz que as escamas dos olhos daqueles homens caíram. E lá naquele lugar de desapontamento, naquele lugar de tristeza, naquele lugar de não saber o que vai acontecer, agora eles veem que o Mestre está do lado deles, e eles veem isso claramente pela primeira vez. O texto original, ele diz que os olhos deles foram completamente abertos, e eles passaram a compreendê-lo plenamente. Nós vamos tomar ceia agora, amados. E quando nós partimos o pão, os nossos olhos podem ser abertos. Porque quando nós não é o fato de comer o pão, mas é que quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está pregado numa cruz, ele não está no altar de ídolos, ele não está sendo carregado num crucifixo no meu peito, não. Ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus.
E Ele controla o mundo, Ele controla o universo, Ele controla as circunstâncias, Ele controla todas as coisas. Ele tem, a Bíblia diz que a chave da morte e da vida, Ele tem a chave de todas as coisas. A porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O governo está sobre os ombros dEle, diz a Bíblia. Então Ele está vivo. E agora a nossa vida, ela precisa ser baseada nesse poder de ressurreição. Nós precisamos viver e planejar o nosso futuro com essa certeza. Ele ressuscitou. A ceia anuncia a sua ressurreição. E a crença na ressurreição é o que vai transformar radicalmente a minha vida e a sua vida. Porque a ressurreição, ela nos dá esperança. A ressurreição, ela nos dá certeza de que, independente das circunstâncias, das dificuldades e dos problemas, um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Nós não temos falado muito sobre a eternidade, porque a vida, ela vai nos imprimindo aqui agora, pagar conta, pagar aluguel, resolver problema, a enfermidade chegou, as demandas da vida, o desemprego. Eu sei, é tão difícil a nossa vida, principalmente num país como o Brasil, mas nós não podemos esquecer que aqui é uma passagem. Nós vamos viver eternamente com o Senhor, e diz a Bíblia que ali não haverá mais nenhuma dor, não haverá mais nenhum sofrimento. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então esse Messias, esse Jesus ressurreto, Ele nos está oferecendo algo essa noite. Não é um carro, não é uma casa, não é um dinheiro, não. Nós cantamos aqui: eu não vim atrás de bênção. E é muito difícil a gente vir num culto não atrás de bênção. Sempre que eu canto essa música, eu questiono meu coração e digo: Senhor, será que é verdade que eu estou cantando? Será que eu estou aqui mesmo para adorar o Senhor, para prestar um culto ao Senhor? Mas ainda que a gente venha atrás de bênção, Ele é bom e gracioso, Ele vai nos abençoar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que, mais do que uma bênção, Ele oferece para você uma vida eterna. E nós podemos desfrutar dessa vida eterna. Eu termino, queridos, comentando com você quais são as lições dessa estrada. O que nós aprendemos na estrada da vida ao lado de Jesus? O que essa estrada da vida ela nos ensina? Em primeiro lugar, ela nos ensina que nem sempre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, vai acontecer quando nós queremos. Mas que, independente disso, nós precisamos aprender a ver a Deus, porque Ele está diante do meu e dos seus olhos. Essa estrada da vida de Emaús, ela nos ensina que Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso Salvador, mas além de ser o nosso Salvador, Ele também é o nosso exemplo. E deixa eu dizer algo para você: todos os sonhos que Jesus tinha se realizaram, todos. Tudo que Jesus sonhou quando Ele esteve aqui na terra se cumpriu, se realizou, não ficou nada. Toda oração que Jesus fez foi respondida. Imagine só, imagine se todas as suas orações hoje fossem respondidas. Imagine se nós acordássemos, como nos filmes de Hollywood, acordássemos amanhã e tudo que nós oramos nos últimos 6 meses estivesse diante dos nossos olhos. Seria fantástico, sim ou não? Sim. Tudo que Jesus orou se cumpriu. Sabe por quê? Porque o coração de Jesus estava completamente alinhado com a vontade de Deus. E quando o nosso coração está alinhado com o coração do Pai, e nós conhecemos o coração do Pai nas Escrituras, na leitura da Bíblia, no nosso tempo de oração, nas nossas devocionais, no tempo que em casa nós abrimos as Escrituras e falamos: Deus, fala comigo, eu quero te conhecer, revela-te a mim.
E esse alinhamento do nosso coração ao coração de Deus vai fazendo com que as nossas orações, elas sejam respondidas, porque nós não mais oramos o que nós queremos, mas nós oramos aquilo que está no coração do Pai, e o Pai então atende aquilo que nós pedimos. Contudo, irmãos, não esqueça que embora todas as orações de Jesus foram respondidas, Ele sofreu injustiça, humilhação, abandono, agonia, tristeza, preconceito e até a morte. O caminho glorioso de Jesus foi um caminho por uma via chamada dolorosa, até um lugar, um monte chamado Gólgota ou Caveira, e de lá foi para a sepultura. Então, se a vida de Jesus não foi uma vida fantástica, a nossa vida também nem sempre será uma vida fantástica. Você precisa entender isso. Agora, se aqui na terra nem sempre a nossa vida será fantástica, na eternidade ela será fantástica para sempre. Para sempre. Para sempre, não tem fim. O fantástico, ele está do outro lado da ressurreição. Enquanto então eu não estou lá com o Senhor eternamente, eu vou procurando viver uma vida abundante nos momentos corriqueiros da minha vida. Eu vou procurando ver Deus nas ocasiões mais distintas da minha vida. Eu vou procurando enxergar Jesus em cada momento, e principalmente, escute, em cada provação. Vamos fazer um convite hoje, e o convite é para que Jesus possa sentar na nossa mesa. Hoje nós vamos tomar ceia, e nós queremos que Jesus sente na mesa com a gente, e que antes de qualquer coisa, Ele abra os nossos olhos, e quando nós partimos o pão, a gente tem os olhos abertos, para saber que aconteça o que acontecer, Jesus está do nosso lado. Seja um lockdown de 15 dias, de 20 dias, de um mês, não sei. Seja um momento difícil, seja logo a vacinação de todos os brasileiros, não sabemos, irmãos, não dá para prever nada, mas uma coisa é certa, Jesus está do nosso lado. E como dizem, né? Se Jesus está com a gente, nós somos maioria. Nós temos o maior, nós temos o melhor ao nosso lado. Põe a mão sobre o seu coração. Eu gostaria que você convidasse Jesus para sentar nessa mesa da ceia com você agora. Ainda que você hoje, se você é um visitante, não é batizado, não vai participar da ceia, não deixe de orar, ore do mesmo jeito. Eu gostaria que você fizesse esse convite a Jesus e dissesse: Jesus, olha, senta nessa mesa comigo. Jesus, abre os meus olhos para ver você em todos os momentos da minha vida. Faz essa oração, feche seus olhos. Faz essa oração. Obrigado. Fala: Senhor, me ajuda a vê-lo nos momentos mais simples, mais corriqueiros da vida. Me ajuda a vê-lo também, Senhor, nas provações, nas dificuldades, nas lutas. Me ajuda a vê-lo, Senhor. Diz isso para Ele. Oh Deus, oh Espírito Santo, nós precisamos ter os nossos olhos abertos nessa noite. Precisamos.
Precisamos ter os nossos olhos abertos. Precisamos enxergar aquilo que até hoje nós não enxergávamos. Senhor, tira a visão apenas horizontal e nos dá uma visão vertical. Senhor, nos ajude a fundamentar a nossa vida e o nosso futuro na ressurreição. Nós temos um Senhor ressurreto. Nós temos um Messias ressurreto. Oh, Rashe Karabasuri Arabashe. Yerecalasuri Karabashanda Rabasuri Kandere. Senhor, vem ministrando no coração desses irmãos, desses ouvintes. Vem ministrando em todos que estão nesse auditório, todos que estão assistindo essa transmissão ou que irão assisti-la. Senhor, a minha oração é para que eles sejam ministrados pela Tua paz, ministrados pela Tua graça. A minha oração, Pai, é para que eles sejam curados, restaurados, tocados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. A minha oração é para que o Teu Espírito possa, Senhor, supri-los, possa ministrá-los graciosamente, abundantemente, poderosamente, Senhor. Abençoa a todos os irmãos que estão aqui, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vem restaurando aqueles que estão apreensivos, ansiosos, preocupados. Senhor, aqueles que estão precisando de uma provisão, de um sustento, age agora com a Tua mão poderosa, com o Teu braço forte e opera gloriosamente, Senhor, em nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé, a pegar o pão em sua mão. Aleluia. Se você não pegou o seu pão e cálice, dirija-se à entrada do prédio. Lucas 24:30 diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Levante esse pão ao Senhor. Pai, abra os nossos olhos agora, Senhor, para nós reconhecermos o Senhor. Reconhecemos que nós não estamos sozinhos. Reconhecemos que na estrada da vida você está com a gente, você anda com a gente. Reconhecê-lo no meio da luta, do caos, da dificuldade, do sonho acabado. Reconhecê-lo no meio da provação, da angústia. Senhor, ajuda-nos a reconhecê-lo no momento da perda, da adversidade, da dificuldade. Ajuda-nos a ter, Senhor, essa certeza de que nós não estamos sós. Como a Tua palavra diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, quando nós saímos desse prédio nessa noite, aleluia, nós vamos sair com uma verdade no nosso espírito, nós vamos sair com uma verdade dentro do nosso coração, e a verdade é essa: o Senhor está ao nosso lado, nos momentos alegres e nos mais difíceis, nos momentos de vitória, mas nos momentos amargos da vida, você está com a gente, Senhor. E nós caminhamos assim. Se até hoje os nossos olhos estavam fechados, muitos de nós tínhamos os olhos obscurecidos. Você chegou aqui essa noite, você não conseguia enxergar Jesus no problema familiar, não conseguia enxergar Jesus no problema financeiro, na dificuldade ministerial, você não conseguia enxergar Jesus lá no seu trabalho, você não conseguia enxergar Jesus nessa perda, mas hoje os seus olhos, as películas foram arrancadas e os seus olhos foram abertos, e você sabe que o Cristo ressurreto está com você. Coma desse pão e seja grato ao Senhor.
Você está percebendo que os teus olhos já estão abertos? Você consegue enxergar que seus olhos foram abertos essa noite, foram iluminados? Aleluia. A Bíblia diz que depois que Jesus tomou o pão, depois que ele partiu o pão, ele tomou o cálice. E ele disse: este é o cálice da nova aliança. Há uma coisa maior, melhor para nós. E ele disse: bebei isso em memória de mim. E diz a palavra que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a sua morte, a sua ressurreição, até que ele venha. Ele virá. Ele vem. Hosana, aleluia, Maranata. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Pai, nós saímos daqui essa noite decididos a vivermos no poder da ressurreição. Nós saímos daqui esta noite, Pai, decididos a estabelecer a nossa vida na ressurreição e não simplesmente na morte. Consagramos esse cálice ao Senhor. Tome em nome de Jesus. Se você puder levantar suas mãos, 1 minuto, e agradecer apenas pela ressurreição, apenas dizer que você sabe que o seu Redentor está vivo, que você sabe que Jesus ressuscitou. Apenas agradecer, apenas agradecer, apenas agradecer e dizer: olha, eu vou viver essa ressurreição todos os dias, eu vou viver nessa perspectiva da eternidade. Agradeça, agradeça, agradeça. Vim atrás de bênção. Oh Senhor, dá-nos olhos abertos. Jesus, não temes nada para. O Espírito Santo está me dizendo que alguns corações estão recebendo alegria agora. Alguns corações estão recebendo a shalom. Está sendo removida a tristeza. Está sendo removida a frustração, está sendo removida a afronta do teu coração, está sendo liberada alegria, alegria, paz, paz para você. Aleluia. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Jesus, nós te desejamos, nós te queremos, Jesus. Aleluia. Você está conosco nesses próximos dias. Nós não estaremos sozinhos. Você está no caminho da vida, na estrada da vida. Você está com a gente, você está com a gente. Nós queremos você, nós te queremos, Jesus. Nós vamos passar pela tribulação, nós vamos passar pela crise, nós vamos passar por essa pandemia com você, Jesus. Com você, com você, com você. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido edificado nessa noite. Eu espero que você tenha sido ministrado pelo Senhor nessa noite. Apesar do pouco tempo que nós estivemos juntos, eu creio na obra do Espírito Santo no seu coração. Amados, eu conto nesse momento agora
eu conto com a sua generosidade para as contribuições que nós faremos dos dízimos e das ofertas. Eu não tenho mais tempo para mostrar textos bíblicos, para falar sobre isso. Agora tem que ser uma atitude mesmo generosa da sua parte, para que você contribua. Nós ficaremos agora até o final do mês sem poder ter cultos. É evidente que nós com isso temos uma perda na nossa arrecadação nos cultos, né? Não temos culto, torna-se mais difícil, temos as contribuições, mas as contas que a igreja tem, elas continuam, os compromissos financeiros que a igreja tem, eles continuam. Então você que é membro dessa obra, você que ama essa igreja, você que é parte dessa obra, não deixe de contribuir nesse mês. Se você hoje não veio preparado, você pode fazer isso. Os irmãos vão colocar ali a conta da igreja, os dados bancários, a chave Pix também, para que você possa fazer um Pix, uma transferência. As pessoas que estão na nossa live, se você está na live conosco, você vai ver aí que tem uma figura, um QR Code, onde você que está na live pode apontar o seu celular e fazer agora mesmo a sua oferta e abençoar essa obra. Há uns 15 dias atrás eu fiquei muito impactado, porque eu gosto de acompanhar um pouco o futebol, e eu descobri que teve uma pessoa que queria muito que o time dela fosse campeão, e não foi, né? O do Campeonato Brasileiro. E uma pessoa, para um jogador jogar, ela pagou R$1 milhão. Não sei se você acompanhou essa história. Ia ter um jogo entre o Inter e o Flamengo, e um jogador do Inter, que é propriedade lá é jogador do Flamengo, ele não podia jogar, mas se pagassem a multa, ele jogaria. Então um cara fanático, apaixonado por futebol, foi lá e pagou R$1 milhão para o camarada jogar. Não teve sucesso, porque a pessoa, né, o time, além de não ser campeão, perdeu, e o cara ainda foi expulso. Então foi o pior R$1 milhão gasto da vida dele. Acho que ele vai se arrepender pro resto da vida. Mas eu fiquei pensando como a paixão move o coração de uma pessoa, não é? Como o amor a uma causa, como o amor a alguma coisa não leva a pessoa a medir esforços. Que o nosso amor por Jesus seja assim também, irmãos. Que o nosso amor por Jesus seja um amor que não mede esforços, que se doa, que se entrega, que se rende, e que se manifesta na nossa generosidade, na nossa contribuição. Se você quiser usar maquininha de cartão, de crédito, débito, está aqui. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, a gente vai orar por isso. Você pode vir aqui à frente e trazer. Pai, levante ao Senhor. Pai, nós agora apresentamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e que eles sejam a expressão do nosso amor, da nossa generosidade, e sejam expressão da nossa bondade, sejam expressão, Pai, da Tua graça nas nossas vidas. Que nós possamos amar a Tua casa mais do que tudo, Pai, e possamos ser fiel a ela, honrando, para que a Tua casa possa ser mantida e sustentada. Pai, eu oro para que os dizimistas, os ofertantes sejam abençoados. E oro para que nesses dias, nos próximos dias, não falte nada na casa dos meus irmãos. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer aqui à frente, querido.